Olá pessoal, nós começamos mais um programa Luz Câmera Ação nesse mês de outubro, em especial Outubro Rosa, o mês que nós estamos falando muito em prevenção. E hoje eu recebo dois convidados. Tem aqui o Dr. Henrique Galvão, que é geneticista, vai explicar um pouquinho para a gente esse conceito novo que é a oncogenética, e a gente vai contar também um pouco a história da Adriana, que é uma paciente aqui do Hospital de Câncer. Eu vou começar com essa história de oncogenética, uma palavra nova que a gente ainda está aprendendo a lidar com ela e a lidar com o conceito que ela traz. Doutor, o que é oncogenética? Bom, a oncogenética ela é uma sub-área, uma subespecialidade da genética médica que é responsável pelo acompanhamento de pacientes que têm essa história familiar mais significativa de casos de câncer. Na oncogenética, num primeiro momento, a gente avalia os pacientes que são encaminhados para nós por outros médicos especialistas que estão presentes no cuidado com o câncer, e a partir daí a gente tenta estimar, né, um risco mais específico de uma pessoa desenvolver determinado tipo de câncer com base na história da família dela. Porque as pesquisas comprovam que realmente há uma propensão genética. Na verdade, quando a gente ouve falar que o câncer ele é uma doença genética, a gente tem que separar duas coisas. Na verdade, nós temos, né, o DNA é como se fosse o manual de instrução do nosso organismo. Que a gente ainda não sabe ler inteiro. Exatamente, né? A gente está nesse esforço, é um esforço muito grande, mas a gente tem que separar o seguinte: o que no DNA acontecem alterações no DNA das células do próprio câncer, daquelas que a gente herda do nosso pai e da nossa mãe, né? Metade do DNA nosso vem do nosso pai, metade vem da nossa mãe, e essa é a predisposição que a gente chama de hereditária. O médico geneticista ele está acostumado a acompanhar enfermidades com esse padrão hereditário, né? Quando a gente vira e fala que o câncer ele é genético, todo câncer ele se desenvolve a partir de alterações no DNA que faz as células crescerem descoordenadamente. Agora, só cerca de 5 a 10% dos casos de câncer estão associados a esse padrão hereditário, esse padrão familiar. Ainda pelo menos pelos estudos atuais, né? Pode ser que esse número mude conforme os estudos vão se aprofundando. Quando eu falo de 5 a 10%, eu falo daquele perfil que várias pessoas na família têm essa predisposição, e uma predisposição maior, né? Seria aquele padrão sindrômico de desenvolvimento. E quando eu venho fazer o exame, agora em outubro, então, que a gente está incentivando as mulheres a virem, eu preencho uma fichinha. Certo. E nessa fichinha perguntam se tem algum histórico de câncer na família, não é? Isso. Já é um dos primeiros estudos para saber se há ou não essa predisposição. Exatamente. A oncogenética no hospital, ela está dentro do departamento de prevenção, ou seja, a gente quer evitar que o câncer apareça junto com todas as especialidades que estão ali na prevenção. Tem outros fatores além do hereditário que vão facilitar o desenvolvimento de câncer. E na hora que a gente preenche essa fichinha, a gente quer selecionar, né, personalizar a prevenção dos pacientes. Tem paciente, a maioria deles inclusive, que por exemplo no caso de câncer de mama, com o rastreamento com mamografia a partir dos 40 anos, já está perfeito o rastreamento. Tem gente que precisa de rastreamento mais rigoroso. Por que tem essa chance maior? Por isso essa pergunta, e a partir daí os médicos que vão começar o atendimento da paciente já levanta aquela luzinha amarela, aquela luzinha, né? Olha, esse aqui pode ser que se beneficie de um aconselhamento genético. E aí encaminha para o médico geneticista. E aí a gente vai saber um pouquinho como é que é a história da Adriana. É a Adriana Cristina Michele Moura, né? Adriana, como é que surgiu a palavra câncer na sua vida? Palavrinha difícil. Essa palavrinha surgiu na minha vida em janeiro de 2000. Faz tempinho. Faz tempinho, são 14 anos atrás, né? Apareceu numa noite qualquer e com um nódulo e a princípio eu não imaginava que aquele nódulo seria o câncer em si. Aí eu procurei um médico e ele me diagnosticou como um nódulo bobo.
como eu não tinha experiência, eu tinha 25 anos só, eu era muito nova. Eu ia muito ser indiscreta e ia nova. fazer essa pergunta, mas você já Não, se adiantou. não tem problema. Né? Não é aquela faixa etária que a gente fala que a mulher Isso. obrigatoriamente tem que procurar, Exatamente. né? Então, eu tinha 25 anos, eu não tinha muita experiência, fui nesse médico e ele pediu para que a gente fizesse a biópsia sem exame nenhum. Fiz. Aí, esse exame chegou depois de 50 dias com a palavrinha: Adriana, você está com câncer. Para te falar a verdade, eu não sei o que eu senti, porque eu olhava para o lado, minha mãe estava do meu lado, acho que ela ficou mais em pânico do que eu. Eu só olhei, a minha filha, ela estava com 3 anos na época. Ela falou: mãe, você está fria. Eu falei: não, é nada não, filha, vai passar. Mas eu fiquei tranquila, fiquei em paz. Aí o médico já, de lá de onde eu estava, já me encaminhou para cá. Aí eu vindo para cá, acho que eu já fiquei mais tranquila, nunca tinha entrado aqui, mas já fiquei tranquila. Onde é que você estava? Você não é de Barretos, né? Não sou de Barretos, eu moro em Cajobi. Aí eu daqui da região. Isso, eu estava numa cidadezinha próxima que é Olímpia. Aí fiz todos os papéis e vim para cá. Entrando aqui, eu costumo dizer que eu achei que Deus colocou anjos na minha vida, né? Que são esses médicos que são incríveis, né? Então eu tive alguns médicos aí que, para mim, são os meus anjos. Pela minha procedência lá, o procedimento ter sido errado na cidade que eu estava, a hora que eu cheguei aqui então eu tive que fazer a mastectomia total. Tive que tirar minha mama toda. Não tava... Que é outro susto. Que é o outro susto, né? A palavra né? câncer foi o primeiro susto. Foi. E aí a hora que fala mastectomia, que aí já é um palavrão, Isso, né? aí a hora que uma chega aqui, grande, né? A hora aí que é um chega outro aqui, susto. você realmente confirma que você está com a doença, né? E aquilo tudo é meio que complicado. Você está convivendo com a palavrinha câncer. E as pessoas têm essa coisa de dizer assim, disse que está com câncer, já é olha, minha filha, vai se preparando. Isso faz 14 anos. E você está ótima, né? Então, a cura é possível. Você venceu essa batalha. É interessante a gente falar isso, né, doutor? Que não é um atestado. Olha, você está com câncer, a sua vida vai ser muito menor. E cada vez menos, né? Muito pelo contrário, essa situação de, é um atestado ali, é como se fosse um carimbo que você carregaria. Hoje os esforços maiores, a gente ainda não venceu a guerra contra o câncer, mas a pesquisa está muito indo na área agora de uma forma de tornar a doença controlável, né? No seu caso, realmente, não, venceu essa parte e aí a gente foi inclusive além, né? Por que foi tão nova? O que é que aconteceu que, não é a faixa etária esperada de desenvolver isso? E eu até imagino, né, ser de uma cidade pequena e tudo, foi consultar com o médico lá que viu pela primeira vez um nódulo. Os médicos estudam com base na epidemiologia, né? A gente não vai estudar aqui as doenças lá do Polo Norte, alguma coisa assim, e a experiência maior do médico, por exemplo, o médico de atenção primária está ali, é nas coisas mais comuns. Do dia a dia, né? Sim. Que aparece ali. Então, As viroses. é aquela coisa. Exatamente, assim, uma menina de 25 anos aparece com um nódulo na mama. Vamos descobrir o que é esse nódulo, né? E realmente foi o que se pensou. E você Agora, veio doutor, pra cá. só uma observação de uma coisa que a Adriana contou, que ela demorou 50 dias para ter o resultado dessa primeira biópsia. Hoje não é tanto tempo assim, né? Hoje esse prazo está menor. Está menor, inclusive por lei, tem que ser menor isso aí, mas assim, a realidade ela é muito variável de lugar para lugar, né? A gente, né, conta com uma equipe muito boa aqui da patologia, que consegue, né, responder as nossas dúvidas de maneira ágil e tudo, mas não é o que a gente vê difundido no país inteiro. A gente tem que lutar por isso ainda, né? A gente ainda é uma ilha de eficiência, digamos assim, num mar aí de uma situação bem diferente. Isso.
Mas estamos expandindo, né? Então acho que aos poucos as coisas vão melhorando. Porque a gente fica imaginando esses 50 dias. Tudo bem que você tinha 25 anos, você não imaginava que seria uma coisa tão complicada, mas mesmo assim aquela duvidazinha fica ali, né? Sim, fica. E o tempo não passa, né? 50 dias, aquele nódulozinho aí, os pontinhos ali. 25 anos. 25 anos. E é isso que a gente quer saber, por que é que apareceu tão cedo e como é que essa oncogenética entrou na sua vida, para responder exatamente, para tentar responder essa pergunta. Mas a gente vai dar um intervalo agora, se você está curioso, fique com a gente, vocês vão agora ver o quadro Aconteceu e a gente volta daqui a pouquinho. Será que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Por que não juntar as duas coisas? É o que a Imagem Mágica, uma organização da sociedade civil de interesse público, fez durante os últimos 40 dias nas unidades infanto-juvenil e de cuidados paliativos do Hospital de Câncer de Barretos. Através de uma ação que visa gerar uma interação entre pacientes, familiares e colaboradores, registrando exemplos práticos de cuidado e humanização, uma equipe de educadores da instituição realizou uma série de oficinas onde todos tiveram a oportunidade de fotografar o que acreditavam ser a melhor representação do cuidado obtido no hospital. A ação foi um sucesso e totalizou mais de 200 fotografias. A presidente da Imagem Mágica, Patrícia Bland, falou sobre a parceria. A Imagem Mágica veio fazer um trabalho aqui no Hospital de Câncer de Barretos. A gente ficou um mês aqui em 2 unidades, tanto aqui na unidade infantil quanto também no Hospital São Judas, e foi uma experiência maravilhosa pra gente. A gente faz esse trabalho nos hospitais desde 2006, a gente já atendeu mais de 60 hospitais no país inteiro, em todas as regiões, mas a experiência de trabalhar dentro desse hospital foi a experiência mais incrível, acho que, da história da Imagem Mágica. As fotos foram incríveis, o comprometimento da equipe é incrível, o lugar é incrível e quando a gente fala de humanização, não tem outro nome para pensar a não ser o Hospital de Câncer de Barretos. Assim. A gente fez muitas fotos, a gente tem quase 200 fotos produzidas no projeto, que é um projeto de fotografia, que a gente vem para cá, traz as câmeras para as pessoas mesmo registrarem o que é o cuidar dentro do ambiente hospitalar. Então, assim, muita gente fotografou, a gente está fazendo exposição, vai vir exposição para cá, teve mural em todas as unidades, então, assim, não tenho o que falar, foi um trabalho maravilhoso. E nós estamos de volta com o programa Luz, Câmera, Ação contra o Câncer, hoje contando um pouco da história da Adriana. Eu estou aqui acompanhada também pelo Dr. Henrique. A Adriana estava contando que ela descobriu um nódulo ainda aos 25 anos de idade, fez o tratamento, venceu. Hoje você pode ser considerada curada, é isso? Você faz o acompanhamento, mas você é considerada curada. Sim, é. Você chegou a passar por químio? Sim, químio, Você rádio. você tirou a mama inteira? Tirei a mama, fiz a reconstrução, fiz as sessões de químio, as sessões de rádio. Caiu o cabelo? Não. Não? Deus conservou meu cabelo. E aí hoje você é um exemplo. Só que você teve câncer numa idade em que a gente considera um pouquinho diferente, digamos assim. Bastante diferente. Do que é o que a gente chama de usual. Sim. Né? Sim. Por que nós recomendamos que as mulheres a partir dos 40 anos tenham o hábito, pelo menos anual, de fazer os exames da mama? Bom, o câncer de mama, infelizmente, é uma doença comum, né? Aqui é um pouco menos, mas dados dos Estados Unidos falam que 13% das mulheres vão desenvolver câncer de mama a algum momento ao longo da vida. Isso é muito alto. A partir dessa informação, a gente vira e fala, tá, tem mulheres que, a maioria dessas mulheres é depois dos 50 anos que vai desenvolver o câncer de mama.
E a gente, então, tem que lançar mão de alguns métodos de tentar descobrir antes ou mesmo prevenir, né, essa enfermidade que é relativamente comum. Porque quanto mais cedo se descobre, maiores as chances de cura. Exatamente. E a partir disso, né, dessa tentativa de tentar descobrir cedo o câncer de mama, iniciou-se a indicação das mulheres, né, conhecerem suas mamas, não só tocarem, né, para ver se sente algum nódulo, mas também observarem se tem alguma retração ou alguma protuberância na própria superfície. No mamilo também é uma situação importante, é uma recomendação. E junto com isso também a recomendação de mamografia, né? A partir dos 40 anos, então, que seria quando começa a aumentar essa incidência de câncer de mama, fazer a mamografia todo ano, para manter esse acompanhamento e a gente surpreender num estágio que ainda seria inicial, que as chances de cura são maior, que as opções de tratamento elas são menos agressivas e aí a gente conseguir contornar essa situação. Mas é importante a mulher conhecer o seu próprio corpo, porque é o que aconteceu com a Adriana. Se você não conhecesse o seu corpo, você nem ia perceber que tinha um carocinho lá, falando a linguagem bem popular. Foi você mesma que encontrou? Foi eu mesma. Apalpando? Apalpando, em casa, normal. Eu me dei conta com ele aqui. É a coisa mais simples mais do simples mundo, né? do mundo, é você fazer o seu E salvou sua autoexame, vida. cara. Salvou minha vida. Tá, aí você tinha 25 anos. E aí vem a história da oncogenética. Por que esse estudo genético com a Adriana? Bom, na oncogenética a gente tem alguns parâmetros de, primeiro, quais seriam as indicações de uma paciente ser encaminhada para a oncogenética, né? Porque não é simplesmente assim, eu muito pouco recebo paciente que, na verdade, aqui no hospital, assim, eu só recebo paciente que é encaminhado por outro médico. E é raro, né, uma pessoa virar, eu tenho que ir no meu oncogeneticista. Não existe isso. Porque são essas indicações, né? É caso de câncer em uma idade muito jovem, são tipos de câncer que acontecem muito raros, tipos histológicos de câncer muito raros, né? Por exemplo, o câncer de mama que a gente chama de triplo negativo, que tem ausência de alguns receptores, é um tipo de câncer que, bom, se teve numa idade jovem, é indicativo de encaminhar para oncogenética, mas tem alguns outros tipos histológicos raros também que eles encaminham. Além disso, se tem vários casos na história da família, bom, o que será que tem aí na família, alguma predisposição? Na sua história não tinha, né? Não tinha. Pelo menos que você tenha conhecimento. Que eu saiba, não tinha. Agora, a Adriana, doutora, ela tem um motivo muito grande para investigar esse histórico dela. E o motivo está muito grande mesmo, que o motivo tinha 3 anos quando você descobriu. Isso. E agora já está ali sentadinha, que é a Giovana, sua filha. Você tem essa preocupação de se isso é genético, se isso vai passar. Como é que é isso na cabeça de uma mãe? Quando a palavra oncogenética entrou na minha vida, foi por isso, foi para investigar pela minha idade, e o outro objetivo era a Giovana, né? Eu não sabia te falar, não sei te falar como foi a possibilidade da Giovana também ter câncer, né? Mas eu estava com medo se o resultado ia dar o positivo ou não, mas eu falei, não, eu tenho que encarar esse resultado, né? E o resultado que você fala é da investigação? Da investigação. Se há a possibilidade de ser se ela tinha genético no ser sentido genético. de transmitir, assim, transmitir não é a palavra, doutor? Sim. De ter uma predisposição. Exatamente, hereditária. Hereditária, Isso. Obrigada. Então, mas aí eu tinha essa preocupação, tanto eu quanto o meu médico, que é o Rodrigo, tinha essa preocupação de ver como que se ela tinha possibilidade ou não, para a gente já entrar com algum procedimento já logo possível, né? E aí não aconteceu isso? Não. Tá. Então esse exame não deu que ela tem essa hereditariedade? Não deu. Agora, doutor, o caso mais famoso do mundo. Sim. Né? Angelina Jolie. Certo. A mulher radicalizou. Então, a cirurgia que a Adriana teve que fazer, porque ela identificou que estava com câncer e teve que tirar a mama, a Angelina Jolie não esperou, não. Ela foi lá e tirou. As duas. Certo. E tá certo.
Seria Na o caso verdade, da Giovana, por exemplo? Não. Uma recomendação para ela? Uma das peculiaridades da genética é a situação de acompanhar o paciente e não ser diretivo nas indicações e também, junto com o paciente, a gente chegar nas melhores conclusões, nas melhores opções para aquele paciente, ou seja, a questão da medicina personalizada. O que significa isso? Não só um exame ou uma característica específica da doença ou um panorama específico vão fazer parte dessa tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Que cada paciente a gente vai tratar de uma forma. A gente vê, por exemplo... É um indivíduo. Exatamente. É individual. A gente vê, por exemplo, no seu caso, que, bom, você chegou a fazer o exame foi negativo, mas você continua com essa história. O exame, quando a gente fala aqui, é o exame de... são 2 genes, é o BRCA1 e o BRCA2. Eles são responsáveis por uma parte do câncer hereditário. Existem outros genes e existem situações que ainda a ciência desconhece, mas que tem essa predisposição. O acompanhamento clínico é o primordial nesses casos, porque independente de um resultado de genética ou independente de uma história hormonal, do uso desse ou daquele medicamento, a gente está ali com a nossa família. E quando eu falo que tem situações em que é correto sim a mulher optar por uma mastectomia ou em outros casos, juntos a gente chega à conclusão que não precisa fazer essa cirurgia redutora de risco, né, numa mama que até então estaria saudável, não é porque o médico está lavando as mãos e entregando a responsabilidade para a decisão do paciente, não. É exatamente isso. A gente leva em conta uma série de fatores também psicológicos, fatores da família como um todo, se aquela pessoa para fazer está preparada. essa indicação. Exatamente. E tem um acompanhamento psicológico junto com isso. Bom, aí vamos chegar na hora da atriz Angelina Jolie. Ela teve na família dela, parece que a mãe e a avó, com casos, né, a mãe faleceu de câncer de ovário e a partir daí ela teria a opção também de acompanhar com mamografia e ressonância magnética das mamas. Ela optou por fazer a mastectomia redutora de risco. Ela foi bem radical. Sim. E ela foi um exemplo, acima de tudo. Sim, por ser mas... uma pessoa mundialmente conhecida, ela chamou atenção para a sua área, inclusive. Exatamente. A grande divulgadora da sua área. Na hora que você fala radical, sim, mas é uma opção que os protocolos científicos colocam como possível e de indicação médica, sim. Então, assim, ela teve uma opção que normalmente, assim, as mulheres podem fazer essa opção e não na hora que assim, tudo bem, é uma cirurgia que retira o tecido mamário, coloca a prótese no lugar no mesmo tempo cirúrgico, mas é uma situação viável, é uma situação possível de acontecer, sim. E aí ela abriu a discussão, que eu acho que é o mais importante ainda, né? Mais importante até do que quando ela divulgou isso, tem que um ano e pouco, 2 anos, o pessoal deu muita atenção para ela, que é uma mulher que vive da imagem dela ter retirado as mamas, mas eu acho que o principal que foi colocado por ela nesse momento é que o exame era muito caro. O exame, poucas mulheres tinham acesso a esse exame que modifica o tratamento e o acompanhamento dessas mulheres. E a partir desse momento tudo mudou. Nos Estados Unidos, a patente, isso era um exame que era patenteado, só um laboratório podia fazer. A partir daí quebrou. Qualquer laboratório pode fazer o exame, mesmo porque são genes humanos, isso aí não pode ser patenteado, né? E foi difundido. Então, assim, mais mulheres tomaram conhecimento daquilo e puderam procurar seus médicos e puderam prevenir, inclusive, o aparecimento de câncer. Agora, você não teve nenhuma despesa, né, para fazer todos os seus exames, para fazer a investigação genética, você fez tudo aqui no hospital. E você tem consciência que você também, hoje, ajudou a medicina um pouquinho? Sim. O seu caso ajudou, né, nessa área que é tão nova? Você e a Giovana, que está aqui com a gente, né? Que ela veio te acompanhando. Vocês hoje são exemplo, podem ser usadas como casos de sucesso, ainda bem, porque você está aqui com a gente para contar a tua história. E eu queria te agradecer, Adriana. Muito obrigada. Obrigada por deixar a gente entrar um pouquinho na sua intimidade. Que isso, tá bom? Mas a gente ainda fica, a gente tem a história da Maria José também, no próximo bloco. Então continue conosco. Daqui a pouquinho, 1 minutinho, a gente volta.
Atualmente, o câncer de mama é considerado um problema de saúde pública no Brasil. Para 2014, são esperados cerca de 58 mil novos casos e cerca de 40% das pacientes diagnosticadas com a doença precisam ser submetidas à retirada das mamas, a chamada mastectomia. Por isso, cada vez mais se faz necessário oferecer a essas mulheres a reconstrução mamária no término do tratamento. Devido à carência de profissionais especializados nesse tipo de procedimento e ao grande conhecimento que a instituição acumulou na área, o Hospital de Câncer de Barretos deu início a um centro de treinamento em cirurgia oncoplástica com o objetivo de ensinar essas técnicas de reconstrução aos cirurgiões brasileiros e beneficiar cada vez mais mulheres que precisam passar por esse tipo de cirurgia. O centro existe desde 2009. Reúne especialistas nacionais e internacionais na ministração dos cursos e já formou cerca de 40 cirurgiões de todo o país. E nós estamos de volta agora para contar a história da Maria José. Ela já está sentadinha aqui. A Maria José, ela não é daqui de Barretos, ela é de bem longe. Ela mora atualmente em Porto Velho e veio para o Hospital de Câncer para fazer um tratamento que não foi o primeiro da vida dela. É isso mesmo, Maria José? É. Conta pra gente. Quantos quilômetros Porto Velho daqui? 3.000, né? 3.000 quilômetros. Só que eu tive o primeiro em 2005, em setembro de 2005. E passei também Você por fez um vários. tratamento de câncer em 2005. Como é que foi? No lado direito, né? Da mama. É, do lado esquerdo. Aí eu descobri também brincando com as crianças na cama, cada um querendo empurrar o outro, aí bati a mão na minha mama e descobri um nódulo. Aí no outro dia eu já fui atrás, no posto, né? Só que não tinha... Eles falavam assim, só pode ser dos 40 anos para fazer a mamografia. Aí fez a punção com a agulhinha, não deu nada. Fiz outra para retirada, abri, não deu nada. Aí a turma toda, vamos levar você para Goiânia. Aí fui para Goiânia, cheguei em Goiânia. Porque o grilo ficou lá. Ah, é. Eu tinha vários casos na minha família, né? Ah, tá. Então... É o tema de hoje, né? A gente está falando de oncogenética. Aí... Então a luzinha já acendeu mesmo. Eu falo que é o Espírito Santo, fica assim, olha, vai, minha filha, vai. Aí você foi para um centro maior, que no caso foi Goiânia. Fui para Goiânia. Fiz aquela outra da pulsão, né? Tipo uma pistola, tirei 17 pedaços. Não deu. O médico falou, é 99% dá. Também não deu. Dava outras coisas, mas não. Aí ele falou assim, bom, já que não deu, você não vai querer ficar com esse caroço aí, esse nódulo, né? Eu falei assim, não, vamos tirar? Vamos. Tirei, aí já me mandou para a biópsia. Eu falei assim, ó, daqui uma semana você vem para tirar o dreno e já te dou alta. Aí quando eu trouxe, já estava lá o carcinoma do que tal, né? Aí ele falou, ó, você não vai poder voltar para casa agora, né? Você vai ter que fazer uma nova cirurgia para tirar o quadrante todinho onde estava, né? E aí foi uma barra pesada, porque eu falo assim que eu chorei como se eu tivesse chorado a minha morte ali, sabe? Por uns bons dias eu fiquei bem arrasada. Mas depois fui esperando, eu sou uma pessoa bem alegre, assim, então eu fui... Mas porque você já tinha perdido gente na família com câncer. Já. Então talvez por isso que a sentença tenha sido mais forte para você, né? Já tinha minha avó paterna, tia também paterna, do lado do meu pai. Meu pai, assim, são vários casos. Tanto que quando eu fui fazer a pesquisa na oncogenética, o doutor estava me fazendo pergunta, né? Você lembra o nome dos tios? Eu falei assim, ixi, lá no Nordeste tem tanto tio. Eu falei assim, ó, mas é fulano, essa já morreu de câncer. Essa também já morreu de câncer. E assim, primas, né, próximas, que já estavam tendo o mesmo problema que eu estava passando e que também estavam passando lá no Nordeste também. Câncer de mama, de ovário, né? Doutora, a divulgação da história de que o gene, né, pode estar presente hereditariamente é boa por isso. A Maria José não se conformou com o primeiro diagnóstico. E se ela tivesse conformado e voltado para casa,
talvez ela não estaria contando essa história pra gente, não é? Pois é. Essa situação, né, que a gente investiga bastante, inclusive na consulta da genética, ela é muito importante para nós. E até ela falou uma situação importante também, é a coisa da investigação da família paterna, porque às vezes a gente vira e fala, porque do lado da minha mãe, que é coisa da mama, do ovário, não tem nada, então pronto. Às vezes numa consulta, né, de atenção primária, a gente não considera muito isso. Não, o gene é metade da herança genética nossa vem do pai, metade vem da mãe, então essa história pode vir sim da família paterna. Então, e aí uma divulgação de uma informação dessa pode salvar a vida de alguém. Exatamente. Que está em casa agora assistindo e não vai ficar conformado com o primeiro diagnóstico, como ela não ficou. A geração anterior da família dela, infelizmente, não teve essa oportunidade. Eu falo assim que minha avó e minha prima, que faleceu com câncer, elas morreram sem saber que era câncer, que na época eles falavam que era a barriga d'água, né? Aquela do inchava a barriga, né? Que nem eu vejo vários casos aqui que tirava, né? Então eu falava, aí eu perguntei pro doutor, né? Ele falou assim, naquele tempo, eu vou falar assim, naquele tempo não tinha tanto câncer, né? Eu falei assim, não tinha, era diagnóstico certo, né? Que naquele tempo minha avó já tinha, só que a população, o pessoal tem medo de falar a palavra câncer. Minha mãe era proibida a gente falar essa palavra na minha casa, que ela achava assim que só de a gente falar era aquela doença. Era aquela doença. Eu também peguei, eu não sou tão novinha, né? Eu peguei bastante isso na minha família também, de não poder falar. E é importante também dizer, isso aconteceu em 2005, de 2005 para cá as coisas mudaram muito. Sim. Né? E historicamente é muito pouco tempo. Sim. Mas para a medicina acabou sendo um progresso muito grande. Aí você teve uma primeira cura, digamos assim. Isso, fiquei 7 anos Só que tem que fazer aquele acompanhamento constante. 7 anos tranquila. Apareceu de novo. Aí meu marido faleceu em 2011. Aí tive uma fase assim muito conturbada, assim, sabe? Cheio de... Aí no 2012 eu comecei a sentir uma coceirinha no bico da minha mama. Aí cheguei em casa correndo esse dia para assistir a novela, me deitei na cama, cocei a mama. No que eu cocei, eu senti o nódulo. Na hora eu falei assim, é outro, só pode. No outro dia eu já liguei lá para o doutor Carlos Alexandre, que era que me acompanhava lá em Porto Velho. E ele falou, não, já faz logo uma ultrassonografia e traz. Aí na hora que eu fui fazer a ultrassonografia, o médico que fez já me identificou, olha. Aí ele falando e minhas lágrimas correndo, eu falei assim, eu vou passar tudo de novo. O que é mais difícil, Maria José? É uma pergunta de mulher agora. A primeira vez ou a segunda? A primeira. É mais difícil? Nem, a outra a gente já está escolada. A primeira. A primeira foi muito difícil. Passei também bastante dificuldade na primeira. Porque aí você já enfrentou, aí na segunda você sabe que você pode enfrentar de novo. Na segunda a gente já pensa assim, bom, eu sobrevivi da primeira, então... Vamos lá de novo. Vamos lá de novo, E agora, né? dessa vez, você veio para Barretos. Aí eu tive uma felicidade que uma prima minha tinha ido visitar, que mora aqui em Terra Roxa, a Odária. E ela foi me visitar em Rondônia. Uns tempos antes eu descobri. E aí eu comentando, né, que eu tinha tido e tinha ido para Goiânia, ela falou, por que você não foi para Barretos, né? Eu falei, não tive, né? Na época todo mundo, vai para Goiânia, eu só pensei. Aí ela falou assim, se você estivesse para lá, eu tinha cuidado de você, não sei o quê. Logo depois eu descubro. Da porta do hospital de base, que naquela época estava em reforma, tudo, aí eu liguei para ela, Odária, tô de novo. Ela, vem para cá, Valeu a pena ter vindo para cá? Nossa, aqui para mim é o céu, eu falo assim, sabe, eu me sinto super bem aqui, nossa, para mim... Agora, falando de prevenção, doutor, uma coceira no bico do seio, já é um sinal. Quer dizer, qualquer alteraçãozinha na mama é bom a gente tirar a dúvida, digamos assim. Exatamente. Não é aquela coisa esperada, comumente acontece. Mas é isso, né? As novas recomendações, elas colocam que é não só palpar, é isso mesmo. É se familiarizar com a sua mama, você ter conhecimento dela para que qualquer alteraçãozinha, procure um médico, né? É essa a recomendação mais atual.
E como é que fase que você está agora desse segundo tratamento? Então, em 2012, né, eu tive que retirar toda a mama e coloquei logo a prótese. Só que eu tive uma bactéria, né, tive uma rejeição, tive que tirar a mama novamente. Aí fiz a quimio, fiz a rádio, meus cabelinhos caíram tudo de novo. Quer dizer, eu fiquei careca já 2 vezes, mas isso não me deixou nem um pinguinho assim, sabe? Que a gente sabe que cabelo cresce de novo. Nasce de novo. E aí eu vim acompanhando agora esses 2 anos a bactéria que eu estava, né? Porque o tratamento tinha dado certo. Então eu parei de tomar o último medicamento em dezembro. E desde então eu tenho falado, doutor Rodrigo, eu queria colocar novamente, né? Ele falou assim, não, vamos esperar mais um pouco, né? Que tem que ficar acompanhando. Aí eu fiz agora os últimos exames. E ele falou, não, se você quiser colocar a prótese novamente. Só que aí ele fez uma outra proposta para mim, né? Ele falou para mim fazer a retirada total da mama esquerda, que eu já tinha tirado só o quadrante. Uhum. E já fazer na mesma cirurgia as 2, né? Pensei, tá de boa, vamos fazer isso. Aí fiz, tirei, quarta-feira passada, tirei. Tá bem recente. Tem um tempinho. Mas aí tirei, então tranquila agora, né? Mas calma, a gente ainda quer contar um pouquinho essa história aí dessa sua nova fase de peito novo para a vida. A gente volta daqui um minutinho. Acompanhe sempre o nosso programa, nós estamos, além de estar na TV, nós estamos também nas redes sociais. A gente está no Facebook, tem Twitter, enfim. Entre no site www.hcancerbarretos.com.br. Olá, meu nome é Verlange, eu sou enfermeira do trabalho aqui do Hospital de Câncer de Barretos, atuo aqui na empresa há 10 anos. Eu fui diagnosticada com câncer ano passado, em março de 2013. No ano de 2013, eu fui fazer o meu preventivo, a mamografia. Para mim, ia ser como um exame que eu estava fazendo anualmente, sem problema nenhum. Porém, na hora do exame, a técnica de radiologia pediu para que eu esperasse um pouquinho, que a médica iria visualizar a imagem para depois me liberar, para que eu pudesse voltar às minhas atividades do trabalho. Aí já fiquei um pouco apreensiva, porque demorou um pouco, né, a moça chegar e voltar com a resposta. Depois dessa minha espera, a médica veio até mim e falou que necessitaria fazer nova mamografia e em cima dessa imagem eu passaria para fazer uma biópsia. Logo depois que foi feito o exame de biópsia, eu fui chamada alguns dias depois para receber o diagnóstico. E o médico ele foi muito claro comigo, né, e falou que realmente era um câncer. Assim, emocionalmente eu fiquei muito abalada. É uma notícia que a gente nunca espera receber. E por mais que você veja curas em pessoas aqui, porque a gente está dentro do hospital e a gente vê muitos relatos de cura, passa um filme na sua cabeça. De primeiro momento, eu optei por não contar para minha família. Então eu pensei assim, vou poupá-los. Eu sou do Paraná, mas moro aqui em Barretos sozinha. Então eu pensei, eu não vou falar para minha mãe, não vou falar para minha filha, nem para as minhas irmãs. Então eu tive esse receio de dar essa notícia para elas e elas se preocuparem. E eu lembro muito bem que o meu cirurgião, conforme ele foi marcando a data da cirurgia, ele ia solicitando para que eu voltasse nas consultas e ele chegava e falava, você vai ter que falar para alguém da sua família, Verlange. Mas eu ficava com receio. Aí eu peguei, já quase nas vésperas da cirurgia, eu liguei e contei para as minhas irmãs e para minha filha. Então, o carinho da família e o apoio, independente se você está longe de casa assim como eu, para mim foi de suma importância, porque eu fiz a cirurgia, eles vieram aqui para Barretos cuidar de mim, graças a Deus tudo correu muito bem. O
O que eu quero deixar para você, mulher, é que quando eu recebi o meu diagnóstico, ele foi um diagnóstico muito preciso. E aquele medo que você tem de vir fazer a mamografia, que é um exame que muitas mulheres relatam que é dolorido, deixe isso de lado. O importante é que você faça esse exame. A dor ela é mínima e suportável. Ao invés de você deixar de fazer o exame e depois você ter consequências maiores. Então, mulher, faça o seu exame de mamografia, assim como eu fiz. Foi diagnosticado o câncer de mama, porém numa fase bem inicial. Eu lembro muito bem que eu questionei o meu médico, doutor, será que faltou eu, Verilange, fazer o autoexame da minha mama? E ele comentou comigo, Verilange, o autoexame da mama, que é aquela palpação que nós mulheres temos que fazer sempre antes do ciclo menstrual, e seria muito difícil, praticamente impossível de eu palpar algum nódulo, porque o meu nódulo ele era muito pequenininho e somente na mamografia esse nódulo seria visualizado. Então, mulher, quando você pensa assim, eu estou palpando e não estou sentindo nada, está tudo certo. Não. Você vai ter que, independente da sua palpação, você vai ter que fazer o exame de mamografia. Quando você palpa um nódulo na sua mama, ele já está grande. O importante é você passar por esse exame, deixar de lado esse receio de ter a sua dor, para que você tenha um diagnóstico precoce. O meu foi precocemente diagnosticado, eu tive que passar pela cirurgia sim. Né? Não fiquei livre da cirurgia, é um processo muito dolorido, fazer a retirada de toda a glândula mamária, que eles chamam de mastectomia radical. Eu não passei nem pelo quadrante, que muitas mulheres tiram quadrante. O médico optou por fazer uma cirurgia com uma área de maior abrangência para me dar segurança de que todas as células ali em volta seriam retiradas. E para minha alegria e por a glória de Deus, acabou que o meu exame de nódulos axilares eram benignos. Então eu não precisei fazer nem quimioterapia e nem a radioterapia, eu só passei pelo exame cirúrgico. E agora, todos os anos eu continuo fazendo o meu acompanhamento. Não é porque já fez a retirada dessa mama, dessa glândula, que eu não tenho que continuar fazendo a minha prevenção. É uma constante na minha vida. E a gente volta agora para esse último bloco, hoje que nós estamos aqui recebendo o doutor Henrique, que é geneticista, está contando para a gente um pouco sobre oncogenética. E nós estamos falando da história da Maria José, que veio lá de longe, 3.000 quilômetros daqui, né, para fazer o seu tratamento, segundo tratamento da vida, e estava explicando que já está de mama nova, aceitou o desafio que o médico te colocou. Isso. E não foi um só, né? Você estava contando aqui no intervalo que teve um outro desafio também. Teve. Qual foi? Conta pra gente. Então, como eu já tinha tirado agora 2 anos atrás, totalmente, né? Ele falou assim, então vamos tirar outra, que você só tinha tirado o quadrante, né? E faz uma cirurgia só, né? Tira toda a outra e aproveita, já põe a prótese do mesmo tamanho dessa que você vai colocar. E na verdade... Você está de peito novo. Estou de peito novo. Desculpa interromper, mas na verdade isso você já tinha informação de que tinha essa alteração genética. Isso. Você fez essa investigação genética? Em 2012, quando eu fiquei aqui um período grande entre quimioterapia, né, tratamento, cirurgia, eles me convidaram a oncogenética e que constou que eu tenho essa mutação na família paterna. Que é aquele exame que faz para saber... como é que chama o exame? É a pesquisa dos genes BRCA1 e BRCA2. Eu nunca vou decorar isso mesmo, mas eu também não preciso. Porque são vários genes também, né? Dependendo do tipo de apresentação na família que a gente meio que direciona. Não é um exame só de genética, são vários. E na maior parte dos casos, quando está envolvido câncer de mama, a gente pede esse, BRCA1 e BRCA2. E no seu caso, deu que realmente você tem essa história. Isso, tem mais alguém na família que teve que fazer? Porque aí a investigação é familiar, né? Sim. Então, convidaram, né, algumas pessoas da minha família e eu só pude trazer a minha irmã e minha sobrinha, que é filha dela, né? Na minha irmã deu a mesma mutação, só que nela ainda não
se manifestou nenhum tipo de câncer, né? Já convidaram ela para tirar útero e ovário, já tirou também. E da minha sobrinha, graças a Deus, não deu nada. E eu tenho 3 filhos, né? E eu estou esperando agora chegar numa idade que é 2 homens primeiro, depois que vem a menina mais nova, né? Então, para ela... Para ela também fazer essa começar... investigação. Aí no caso da irmã dela, que deu, doutor, e ela não se manifestou, ela não tem a doença. E pode nunca se manifestar. É uma coisa, né? A gente detecta ali a predisposição. Não necessariamente vai desenvolver. E caso desenvolva, a gente está monitorando, exatamente, assim. A gente está todo o armamento aqui preparado para enfrentar isso. E foi bom que... É essa informação, né? Ter o poder da informação. E foi bom que nesse saber, né, que a gente tem essa... Aí ela está indo agora de cada 6 meses, né, 3 meses, acompanhando É uma certinho. prevenção muito mais próxima. E mais rigorosa. Muito mais rigorosa também. Não está deixando de... hoje não dá, não, daqui 1 ano não. Já está com um é cartãozinho ali, ó, tal dia você tem que estar aqui, nós estamos indo seguindo a regra. E né? é com ressonância também, não é só mamografia. Isso. Assim, são esses poucos casos, né? São raras as famílias que têm essa predisposição. Mas quando tem é isso. É ressonância, é ultrassom, né, endovaginal, e exames de sangue também, de 6 em 6 meses, tem que estar acompanhando. Eu passo por isso. Agora, a Maria José está falando que ela tem uma filha que ainda não começou a investigação porque não tem idade, tem 16 é isso? anos. Então, qual que é a idade ideal? A manifestação, a maioria das síndromes de predisposição, né, as síndromes genéticas, só vão manifestar na vida adulta. Então, a gente também guarda... Ela é uma adolescente ainda. Exatamente. A gente guarda, né, além da situação que a gente discutiu, de ter uma não diretividade, né, ou seja, a gente discute tudo e chega junto a uma conclusão, a uma opção terapêutica, a gente preserva o direito de escolha da paciente. Ou seja, por que a gente vai fazer numa criança que ainda não desenvolveu essa autonomia de poder escolher? E não vai ter prejuízo, porque não vai ter manifestação da doença nessa época. Vamos esperar a pessoa ter realmente o interesse por volta dos 18 anos e tudo, e ter a capacidade de, sim, não, eu quero acompanhar porque eu quero ter um acompanhamento, um rastreamento rigoroso e tudo. Ou não, né? A pessoa também tem autonomia para optar por não fazer esse rastreamento. Mas se ela optar por não fazer esse rastreamento, é importante também eu saber os argumentos dela. Ninguém força ninguém a nada, né? Muitas vezes a pessoa nem não quer saber ouvir disso e nega a situação da história familiar. Aí eu falo para familiar que está ali consultando comigo, olha, traz ela para só conversar comigo. Para eu saber por quê. Se ela não quer realmente, tem os motivos dela, ótimo. Mas se ela está negando... É uma coisa assim, convença mesmo. Exatamente. Agora, se ela está negando... Aí tem um encaminhamento para psicólogo. Exatamente. Você passou isso, você teve que não conversar. Precisei não, eles fizeram uma pesquisa em mim, eu acho que eles acharam meio assim. Não, tá liberada, Não, mas com porque a certeza... sua perseverança lá no começo de 2005 é um exemplo, né, Maria? Você tem consciência disso? Que você hoje... serve de exemplo e por isso que você está aqui? Não, graças a Deus. Não, muitas pessoas, amigas minhas mais próximas, já viu o que eu já passei, fala que eu sou um exemplo, a força que elas precisam, sabe? Claro que a gente tem aqueles momentos em que bate a tristeza, tem um momento, imagino que você tenha os momentos que você chorou muito, né? Que não chega a desesperar, mas que as esperanças ficam menores. Aqueles questionamentos. É uma fase normal, né? Mas essa sua vontade, essa força que a gente vê em você hoje te acompanhou o tempo todo. Na primeira, na segunda vez também. E hoje. Essa coisa do, ter aquele momento de tristeza, ter um momento... E até você falou, 2012 foi uma época que você não estava muito bem. Bom, tristeza, raiva, isso aí não causa câncer. Né? Não é aquela coisa, porque até senão vira aquela obrigação que assim, então eu não posso ficar triste mais, né? Senão eu vou ter câncer. Que mágoa, que tristeza tem uma criança de 3 anos que apresenta a doença, né? Pois é, então isso é importante para você ir elaborando e saber o que você está sentindo. Mas o senhor sabe que quando eu recebi o resultado da oncogenética, na hora eu fiquei muito triste, assim, chorei ali fora ali. E depois eu fiquei pensando, gente, eu sou uma pessoa muito feliz, porque eu cheguei nessa idade que eu estou, já
tive uma adolescência, uma juventude, casei, tive filhos. E só agora que eu já estou bem, que eu estou passando por isso, né? Porque a gente vê tantos casos, né? Quantos casos que passam, descobre antes, né? Que eu falei assim, não, eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz. E é justamente a coisa da prevenção, né? É uma oportunidade. Bom, você teve 2 vezes câncer, mas mesmo assim tem a situação da prevenção de não ter tido uma coisa mais grave. A prevenção de agora, né, poder diminuir o risco de aparecer de novo. Então, é sempre graus de prevenção, né? Quando eles me falaram, olha, também tem um risco de ir para o útero, para o ovário, né? Vamos tirar então? Você já fez? Já, tirei também. Essa cirurgia? E foi um sucesso também? Foi um sucesso. Não senti nenhuma dorzinha na unha. Foi excelente. Fiz aqui também no hospital, né? Vi o vídeo, foi muito bom. Essa cirurgia que você fez, do que você está com 2 próteses, 2 mamas novas, né? O peito que você escolheu, o jeito que você queria, o médico te orientou e tal. Quanto você pagou por tudo isso? Nada. Eu acho que é importante dizer isso. Nada. Né? Não, aqui eu acho assim que todo o tratamento aqui é perfeito, né? Em questão até de alimentação. Quantas pessoas que a gente vê que chega aqui, né, de madrugada e daqui a pouco já está passando o seu cafezinho, seu pãozinho, sua sopa. E todas essas enfermeiras, todos os médicos, uma dedicação, uma alegria, uma bondade. A gente vê que eles estão fazendo isso com amor. Porque vários hospitais que você chega, tem médico que nem olha para sua cara, né? Então, é isso, eu falo que aqui, eu falo que é escolhido a dedo, eu acho, esses médicos. Doutora, a gente estava falando que os tratamentos são individuais, porque nós estamos falando com seres humanos, indivíduos. E com seres humanos que não tem só câncer, né? Que tem uma vida, que tem uma história, que tem fome, como a Maria José está falando, que tem sede. Então não é tratar a doença, é tratar a pessoa, né? Exato. E que tem muitas dúvidas e que tem, né, na verdade, é todo um ambiente novo que a pessoa está enfrentando ali. Ela falou que a primeira vez foi muito mais difícil. Isso aqui é o desconhecido também, né? Então, mais uma vez, né, informação, quanto mais clara for, mais importante. E a informação, né, que a gente passa individualmente, né, para cada paciente. Eu acho que isso também faz parte do acompanhamento, não só da genética, mas até o perfil de assistência do hospital é dessa forma. O hospital, inclusive, investe muito na informação. Por isso que outubro é um mês muito marcante para o hospital. É um mês de fazer campanhas, convidar as mulheres, não só para fazer os seus exames, mas para conhecer o prédio da prevenção. É importante dizer também que o prédio onde as mulheres fazem a mamografia, fazem seus exames, é um prédio exclusivo para isso. Sim. Elas não têm que passar e ver mulheres em tratamento, porque às vezes isso inibe um pouco também a presença das mulheres aqui. E é um prédio onde as pessoas se informam. Um programa como esse, que é do hospital, é para isso. Por isso eu te agradeço muito, Maria José. Muito obrigada por ter contado essa história para a gente. A gente tem muito orgulho, doutor, de ter nesse hospital algo tão moderno como esse estudo genético do câncer, que ainda é uma novidade para o mundo. Sim. E nós já temos aqui em Barretos. Bom, e a gente tem muito orgulho também, né, da filosofia de hospital sempre buscar essas questões que não foi tirado do nada, não é uma moda, mas sim é o melhor que pode se oferecer em qualquer parte do mundo, a gente consegue oferecer aqui. Então, acho que é gratificante para a gente também. E eu agradeço muito a sua presença muito aqui. Obrigado. E convido você a conhecer mais. Venha, mês de outubro, já está aí quase no fim, você tem mais uma semana, 2, para vir fazer o seu exame. Conheça o nosso centro de prevenção. Estamos aqui para dar informação, porque informação, como no caso da Maria José, como no caso de tantas outras pessoas que a gente viu aqui, informação pode salvar vidas também. A gente volta semana que vem. Fique com a gente. As unidades móveis de prevenção do Hospital de Câncer de Barretos viajam por diversas cidades do país para levar à população gratuitamente exames preventivos como mamografia e Papa Nicolau. Só que muitas vezes as mulheres dessas cidades acabam deixando de realizar esses exames por receio ou mesmo por falta de informação.
E é aí que entra em cena a busca ativa do Departamento de Prevenção, um serviço que consiste na abordagem dessas mulheres por uma representante do hospital em suas casas. Nessa visita, a representante as orienta sobre a importância da realização dos exames e faz o convite para que elas possam fazê-los na unidade instalada na cidade. Essa ação tem permitido que o número de mulheres atendidas nas carretas de prevenção cresça consideravelmente. Uma iniciativa simples, mas que pode salvar muitas vidas.